convidar os irmãos à leitura do capítulo 1º do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Você sabe que esse livro, no Novo Testamento, ele narra os atos de Deus através dos apóstolos, enquanto a igreja de Deus era organizada após a descida do Espírito Santo. Então, o que nós vamos ver, o que nós vamos encontrar é justamente o Senhor conduzindo todas as coisas para que a sua igreja seja organizada. Então, Atos capítulo 1 e a partir do versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, e isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco na sua ressurreição, da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Amém.
Eu li todo o capítulo e você vê que a narrativa de Lucas ela é cuidadosa, assim como Lucas já avisa desde o começo, que ele já havia feito também no seu evangelho. Ele faz uma ampla pesquisa acerca da vida de Jesus, e ele tem cuidado de então selecionar esse material, e nós sabemos que é aí que acontece a inspiração, a direção, o inflar do Espírito Santo para conduzir aquele que escreve o livro do Novo Testamento, o apóstolo, alguém baixo da autoridade apostólica, e é nesse momento que o material separado vai se tornando palavra de Deus para a igreja, em todos os momentos, em todas as épocas. Então, ele tem esse cuidado, e logo no início do capítulo ele tem cuidado de dizer isso para aquela pessoa a quem ele chama Teófilo. O título, o nome quer dizer amigo de Deus, interessado nas coisas de Deus, a quem ele escreve, e então ele quer que seja sabido que o que ele vai narrar é fruto de uma cuidadosa pesquisa, de um estudo cuidadoso. Não está fazendo uma coisa aleatória. É uma diferença que você vai notar entre os livros canônicos, Novo Testamento principalmente, é a ausência de fantasia. Pelo contrário, você vai perceber um cuidado racional de se narrar a vida de Jesus, a vida da igreja, de acordo com o interesse de que as pessoas que tomem conhecimento desses escritos percebam o que é importante perceber, sem alardes e sem chamar a atenção para outras coisas. Então, é essa a ideia que Lucas tem. Deus usa o instrumento humano com o intelecto, com a emoção que ele tem, ou com as emoções que ele tem, e ainda assim é a palavra de Deus que é o resultado desse trabalho, e essa palavra, então, inspirada, é inerrante, é suficiente, e você pode caminhar confiando nela. Depois de fazer um breve resumo da vida de Jesus, ele então conta os momentos finais de Jesus após o sofrimento dele, após a sua ressurreição, os momentos que antecedem a subida de Jesus ao céu. E você percebe em todo esse trecho, desde o versículo 4 e até o versículo 11, que trata-se de um texto trinitariano, ou seja, um texto em que Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo, ou seja, o único Deus verdadeiro, o um só Deus, mas que subsiste em três pessoas, ele está agindo para a salvação dos seres humanos, para a salvação dos seus eleitos. Se não, perceba aí, ele termina o versículo 3 dizendo que Jesus havia falado de várias coisas durante um período de 40 dias, de várias coisas concernentes ao reino de Deus. E que comendo após a ressurreição, naquele corpo glorificado, comendo com os seus discípulos, ele lhes determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, feita através dele, a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. A promessa do Pai, feita pelo Filho, e diz respeito ao Espírito, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito destes dias. Então, você vê aqui claramente um texto trinitariano, e é por isso que nós dizemos que o Espírito Santo provém do Pai e do Filho. É enviado pelo Pai e pelo Filho. É prometido por Deus o Pai. A promessa chega aos discípulos através de Deus o Filho, concernentemente ao Espírito Santo, também Deus. E é sobre essa base trinitariana que a obra da evangelização vai ser construída. Na verdade, a igreja é construída sobre essa base, e toda a obra que a igreja realiza também é construída sobre essa base. Versículo 6, então, os que estavam reunidos com Jesus perguntam a respeito do tempo, a respeito de quando. E, na verdade, quando nunca é uma preocupação nossa. Esse é mais um texto na Escritura que diz, não se preocupe com o quando. Quando é com Deus.
tempo é com Ele. Nós não precisamos nos preocupar com isso. A nossa vida cristã prática, muitas vezes ficamos ansiosos para que alguma coisa aconteça. Muitas vezes queremos saber quando Deus vai realizar algo que nós estamos pedindo a Ele. Pode ser, inclusive, um avivamento pessoal. Pode ser com respeito à nossa própria vida cristã. Nós queremos uma vida cristã mais intensa, uma vida cristã mais fervorosa, uma atividade cristã mais clara, mais manifesta. E, às vezes, nos esforçamos. Às vezes, você busca Deus em oração, você aumenta o seu tempo de leitura das Escrituras, você se preocupa em estudar as Escrituras e não vê acontecer na sua vida aquela reação que você está esperando. Deus é que controla esse momento. Um dos grandes erros de Charles Finney, conhecido como avivalista e um grande nome a respeito de avivamento, é que ele elaborou um ensino de que era possível você causar o avivamento. E ele escreve textos e livros onde ele diz como você pode causar esse avivamento, provocar esse avivamento, através da busca de Deus, através da consagração, através da oração. Então, se você fizer tudo isso, naquele momento, o avivamento virá como resultado daquilo que você fez. Não é esse o ensino das Escrituras e não é esse o modelo que nós temos nos nossos pais na fé, aqueles a quem nós realmente queremos imitar e que foram buscadores de Deus, ortodoxos na doutrina, mas que em momento algum confessariam que há alguma coisa que eles podem fazer para obrigar Deus a operar num determinado momento. Tudo que eles podiam fazer era clamar a Deus. Tudo que eles podiam fazer era buscar ao Senhor nas Escrituras. Ou seja, o que eles faziam e o que nós devemos fazer é aquilo que, sim, pertence à nossa competência. Nos apresentarmos diante de Deus. Buscarmos a presença do Senhor. Isso você não precisa perguntar a Deus. Isso você não precisa perguntar a vontade do Senhor. Leia as Escrituras, passe tempo em oração, clame ao Senhor por um avivamento pessoal, clame ao Senhor por um avivamento da sua igreja, clame ao Senhor por um avivamento da igreja no seu país, na sua nação. Isso você não precisa ficar perguntando a Deus. Você não pode se preocupar com quando. Você não pode dizer para Deus, Senhor, eu quero isso para esse ano, eu quero isso para o ano que vem, que já vai começar, eu quero isso agora, Senhor. Você não dá ordens a Deus. Mas apresente-se diante dele, esteja pronto, esteja preparado. Siga o princípio daquela parábola, em o Senhor chegando, seja de manhãzinha, seja de madrugada, seja no fim da tarde, seja quando for, encontra o servo dele, o mordomo fiel, a postos, preparado. Esse é o nosso papel. Então, quando os discípulos perguntam a Jesus sobre o quando restaurarás tu neste tempo a Israel, ele diz para eles, muito francamente, isso não é da competência de vocês. E aí passa a falar o que é da competência deles. Mas esse negócio do quando não é da competência. Quando aquele parente por quem eu oro vai se converter? Quando os vizinhos aqui da nossa rua se converterão? Quando nós vamos alcançar e pessoas do nosso bairro virão para a igreja? Isso não é da nossa competência. O quando é com Deus. Mas isso não significa que nós ficaremos inertes, passivos, parados. Nós vamos fazer o que é da nossa competência. Então é muito simples. Pare de se preocupar, paremos de nos preocupar com aquilo que não é da nossa competência e vamos nos voltar para aquilo que é. E o Senhor Jesus prossegue então dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Novamente você tem aqui o texto trinitariano. Né? Eles perguntam ao Senhor: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Responde-lhes o Senhor Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. É o Pai quem tem esse controle. Nem o filho está preocupado com isso, nem o filho tem essa ingerência. O Pai tem exclusiva autoridade sobre quando o Senhor vai retornar. Mas
recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aqui você tem, então, mais uma vez, as três pessoas da Trindade, o Deus Trino, presente nesse texto. É interessante que, antes de dar a ordem de pregarmos o Evangelho, da igreja pregar o Evangelho, a partir de Jerusalém até os confins da terra, Lucas tem essa preocupação de citar as palavras de Jesus fazendo menção ao Pai, e são as palavras do Filho, fazendo referência ao Espírito Santo. Novamente, é o Deus Trino. E é novamente sobre esta rocha segura que a obra missionária, a obra evangelística é executada. Então, a competência deles, ou seja, o que compete-lhes fazer, é o quê? Ficar na cidade. Vocês fiquem aqui, em Jerusalém, e então, quando vocês tiverem o poder, a capacitação para fazê-lo, vocês farão o seguinte: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aqui chegamos à nossa competência. Fique na cidade até receber o poder. O poder veio no capítulo seguinte, a presença do Espírito Santo. Note bem, não é um poder avassalador, não é um poder que vai fazer com que as pessoas, ao ouvirem a sua voz, caiam pelo chão, os demônios saiam correndo e todo mundo venha clamando e chorando querendo a salvação. Não é disso que Jesus está falando. Ele não disse vocês vão ter poder para converter pessoas. Ele disse vocês terão poder para serem minhas testemunhas. É preciso discernir isso. Porque muita gente olha para esse texto como se ele fosse uma espécie de promessa de que se você ficar aguardando, de que você ficar esperando, de que talvez se você se dedicar à oração, e o texto diz que os apóstolos seguiram para o cenáculo, não é? E se reuniram ali, porque eles se reuniam ali no cenáculo, naquele quarto superior de uma determinada residência, de uma determinada construção, talvez o lugar onde eles tivessem celebrado a Páscoa, e eles se reuniam ali para orar e buscar ao Senhor, e aí alguém pensa assim, precisamos fazer a mesma coisa, vamos ficar separados, vamos buscar a Deus, até que haja poder, e então nós sairemos, e esquecemos a compreensão da história da salvação, da narrativa da salvação, e de que é isso que está aqui. Observe bem, e por essa razão eu fiz questão de ler o texto. O início da igreja se dá através da pregação apostólica. Os apóstolos têm autoridade para pregar a palavra de Jesus, porque estiveram com Jesus desde o início. E então, depois de se dizer com muita clareza que os 11 estavam ali, porque Judas havia, depois da sua traição, se suicidado, é necessário que Lucas coloque aqui o registro de que a vaga dele, cumprindo a promessa, a profecia do Salmo, conforme Pedro alertou os demais irmãos, essa vaga deveria ser novamente preenchida, os 12 deveriam se recompor com alguém que desde o começo estivesse presente, que tivesse acompanhado tudo, embora não tendo sido chamado diretamente por Jesus, mas cumprindo a profecia, para que se percebesse que há uma questão de autoridade aqui. A autoridade do Pai, entregue pelo Filho aos apóstolos, que sob o poder do Espírito pregarão o Evangelho para constituir a igreja, que vai sair então de Jerusalém e vai se espalhar pela Judéia, Samaria e até os confins da terra. O texto não está dizendo para eu parar e ficar orando num lugar até que o Espírito Santo faça alguma coisa comigo. Embora eu não tenha particularmente nada contra se você resolver separar um tempo de oração específico. Mesmo que você resolva separar alguns dias de oração, isso não é errado, pelo contrário, isso é muito bom, se você puder fazê-lo. Mas não faça isso como se esse texto estivesse dizendo que você está precisando de algum tipo de poder especial. O poder já veio.
O poder já chegou no capítulo 2, no dia de Pentecostes. O que Jesus prometeu aqui e o que os discípulos estavam aguardando aconteceu. O Espírito Santo desceu sobre o grupo apostólico, e não somente sobre eles que tinham a autoridade primária, mas sobre todo aquele grupo de você viu comigo, cerca de 120 pessoas. E a partir daquele momento, a ordem de Jesus de pregar o Evangelho, a partir de Jerusalém e a toda criatura, ela podia ser cumprida, ela poderia ser cumprida pela igreja, porque o poder estava presente e está presente na igreja. Então, irmão, você quer se consagrar ao Senhor? Faça isso. Você quer dedicar um tempo à oração? Faça isso. Eu encorajo muito isso. Se você quer passar um tempo maior dedicando-se à Escritura, ótimo. Não deixe de fazer isso, mas não pense que aqui há algum tipo de promessa de que você tem que ficar em algum lugar buscando, até acontecer alguma coisa elétrica dentro de você, você achar que passou por alguma experiência. Então agora você vai evangelizar. Não. No momento em que você se converteu ou foi convertido pela graça de Deus, através da atuação do Espírito Santo, que veio segundo a promessa do Pai, trazida aos apóstolos pelo Filho, crendo no Evangelho que foi pregado pelos apóstolos, e que continuou sendo pregado pela igreja, com todos os defeitos que a igreja teve ao longo da história. E no momento em que o Espírito Santo, unindo o seu poder à palavra que chegou até você, numa pregação, a palavra que chegou até você, quando alguém evangelizou você, quando você leu um folheto e foi procurar saber mais, no momento em que isso aconteceu, então você se torna mais uma testemunha do Senhor Jesus. Porque ninguém, como você aprendeu na primeira carta aos Coríntios, ninguém pode chamar Jesus de Senhor se não for pelo Espírito Santo. E no momento em que o Espírito Santo está em você, você já pode testemunhar de Jesus. Você pode dizer, algo aconteceu comigo. Eu não sei dizer muita coisa, mas eu sei um lugar aonde podem dizer isso. O lugar aonde eu fui convertido. A pessoa que pregou para mim. A igreja que me apresentou o Evangelho. Então você não precisa ficar esperando nenhum tipo de poder. Não vai vir poder nenhum, irmãos. Já veio. À medida que você se consagra ao Senhor, então você se torna realmente alguém que pode ser usado por Deus com maior eficácia, porque à medida que você vai crescendo na fé, no conhecimento da palavra de Deus, na oração regular, a crente não vai viver de crise. Eu passo agora 3 dias em jejum e oração, e aí, acontece alguma coisa, e então ele, nossa, estou agora, e aí, quem sabe, daí a mais algum tempo ele faz, não. É uma regularidade, você se alimenta todo dia, você bebe água todo dia, você precisa ler a palavra todo dia, você precisa orar todo dia, você precisa estar na presença do Senhor todo dia, e você precisa testemunhar de Jesus com suas ações e com suas palavras todo dia. Não espere nada, não fique esperando coisa nenhuma, a ordem já está dada e o poder já chegou. Então tenha isso em mente. Aproxime-se de Deus, consagre-se dia a dia. E se de vez em quando você quiser separar um tempo a mais para oração, para consagração, para ler a palavra de Deus, talvez sozinho, talvez com outros irmãos, isso é muito bom. E se Deus resolver dar a você, como Deus faz de vez em quando ao longo da história, uma experiência extraordinária, num dado momento, que a gente lê muito isso a respeito de certos irmãos, certos movimentos de avivamento, se Deus resolver fazer isso, 2 coisas que você tem que ter em mente. A primeira é que isso é um ato soberano de Deus e é Ele quem faz quando Ele bem entende. A segunda coisa é que isso é um ato extraordinário que Ele resolveu dar a você. Por alguma razão, provavelmente por causa de alguma fraqueza sua, ou talvez por causa de alguma coisa que Ele quer preparar você para fazer. Do modo comum, natural, normal de acontecer, é que você, dia a dia, beba da fonte que o Senhor trouxe até você. Dia a dia, se alimente da palavra do Senhor. Dia a dia, busque o Senhor em oração. Esse é o modo que tem que acontecer para você ficar nutrido, para você não ficar raquítico espiritualmente falando. Há uma outra coisa que eu gostaria de salientar.
Quando nós olhamos para um texto como esse, o início da obra de missões ali é ordenado e, de certa forma, profetizado pelo próprio Senhor, e aí você vê que os apóstolos se reúnem, e eles se reúnem para fazer a escolha de um sucessor de Judas, e Matias, então, é o eleito, e que eles estão orando, aguardando a promessa que o Senhor Jesus disse que viria, e que veio efetivamente, e que se cumpriu uma única vez, e uma vez por todas, no capítulo 2, com manifestações extraordinárias por causa desse momento histórico. Tem a ver novamente com a história da redenção, quando o Espírito Santo se manifesta de forma muito semelhante a essa, lá na casa de Cornélio, ou em Samaria, aonde o Senhor está estabelecendo exatamente aquilo que Ele falou aqui. Você começa em Jerusalém, vai para a Judéia, sai um pouco para a Judéia, você amplia para Samaria, e você vai até os confins da terra, e o Espírito Santo como que mostrando o aval, o selo dele sobre cada uma dessas expansões, inclusive saindo do ambiente judaico, já entrando no ambiente gentílico, então para que não haja confusão, para que não haja dúvidas, então o Espírito se manifesta dessa forma particular, dessa forma extraordinária, a ponto de Pedro, na casa de Cornélio, ele começa a pregar, e antes que ele termine a pregação, o Espírito Santo desce, muito parecido com aquilo, aliás, semelhante, aliás, igual, até o ponto de que quando Pedro batiza aquelas pessoas, e então ele tem que prestar contas ao pessoal de Jerusalém, o que você foi fazer na casa de um gentio? E você ainda batizou esse pessoal, e disse, olha, o Espírito Santo veio sobre eles como sobre nós no princípio, como eu podia negar água para serem batizados? E aí, qual é a reação da igreja? Graças a Deus, aleluia, louvado seja Deus, que deu também aos gentios o arrependimento para a vida. Então, essas manifestações, conquanto separadas nessas situações históricas, são, na verdade, uma única manifestação de uma única descida do Espírito Santo, como resultado da obra do Filho, que fez tudo o que tinha que fazer aqui, subiu aos céus, foi glorificado, e tendo sido glorificado, derramou a promessa que o Pai tinha dado através dele mesmo. Mas a segunda coisa que eu queria fazer menção, então, é que quando nós olhamos para tudo isso hoje, nós temos dificuldade de captar o sentido do que está acontecendo aqui, olhando do ponto de vista de quem estivesse aqui. Imagine só se você fosse um dos 12 ou um dos 120. Muito bem, Senhor, qual é a tarefa? A tarefa é muito simples. Vocês vão começar a ser minhas testemunhas aqui em Jerusalém, depois em Samaria, depois na Judéia, depois em Samaria e até os confins da terra. Pronto. Espera aí, Senhor. Eu sei que não é da nossa competência saber quando aquelas coisas finais acontecerão, quando o Senhor vai restaurar todas as coisas, mas o Senhor tem certeza que essa é nossa competência? Eu preferiria, e acharia muito mais fácil, se eu tivesse dito assim, olha, dia tal do ano tal, a restauração de todas as coisas vai acontecer. Isso seria muito mais tranquilo. Mas o Senhor diz assim, não, isso não é da competência de vocês. Isso é para a autoridade exclusiva do Pai. Agora, a competência de vocês é uma coisa muito mais simples que essa. Deixe esse negócio de governo do universo com o Pai. Deixe esse negócio de em que momento os eventos salvíficos vão acontecer na Terra com o Pai. Vocês têm uma tarefa mais simples, tarefa para ser humano, tarefa para pessoas pecadoras, tarefa para pessoas que não são perfeitas, que pessoas que não têm todo o poder. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você olha em volta assim, 120 pessoas aqui, um bom grupo disso é mulher que naquele momento não recebe instrução assim da lei, e além disso não temos um centavo, e não estamos em Roma, nem em Atenas que fosse pelo menos, nós estamos em Jerusalém. O senhor tem certeza? Você teria que fazer esse exercício para entender a grandiosidade
do poder de Deus. Hoje nós lidamos com as dificuldades para fazer a obra, não é? Mas você, de certa forma, confesse, acha até certo ponto bastante tranquilo, bastante comum que nós estejamos cooperando com uma missionária lá na Guiné-Bissau, que nós estejamos cooperando com um missionário na Amazônia, que nós oremos e nos importemos por missionários em Portugal e na China, pessoas que nós conhecemos, com quem conversamos e por quem nós oramos. Mas quando você vem para esse texto e tenta olhar do ponto de vista dessas pessoas, aí você vai perceber a grandiosidade do poder de Deus. E por que essa obra só pode ser dada, ordenada pelo Cristo ressurreto. A obra de missões, fundamentada na solidez da Trindade, da triunidade de Deus, ela chega até a nós, não na pessoa do Espírito Santo primeiramente, mas na pessoa do Filho ressurreto. Como que esse grupo de gente pobre, de gente sem influência política, sem poder social, como esse grupo conseguiu realizar essa obra a tal ponto que nos faz estar reunidos hoje aqui? Porque eles receberam esse mandato do Cristo ressurreto. É basicamente isso que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 15, 58, quando ele diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede inabaláveis, sede sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Naquele texto, Paulo está fazendo menção ao fato da ressurreição nos aguardar do outro lado, a ressurreição daquele a quem nós pregamos, daqueles a quem nós pregamos o Evangelho. Então, quando você prega o Evangelho, a sua obra não termina aqui, você recebe o galardão depois do final, e aqueles a quem você prega são abençoados com a obra de ressurreição também. Eles também se tornam pregadores, eles também serão ressuscitados pelo Senhor. Mas a base de tudo isso é porque Cristo ressuscitou, como ele diz mais um pouco antes de fazer aquela afirmação em 1 Coríntios 15. Mas agora Cristo ressuscitou. E é o Cristo ressurreto quem dá essa ordem aqui. Eles ouvem isso do Cristo ressurreto. E é isso que os impulsiona. Mas a capacidade que vem por causa da ressurreição de Cristo, porque o Cristo ressurreto não fica, o Cristo ressurreto sobe aos céus, o Cristo ressurreto é glorificado, o Cristo ressurreto então derrama o Espírito Santo. E aí sim o poder está presente no meio da igreja. Agora você tem a ordem e o poder, você tem o mandamento e a capacidade. O Filho traz o mandamento, o Espírito é o poder, e tudo isso acontece de acordo com a agenda do Pai. É assim que fazemos a obra missionária, irmãos. Seja pregando ao vizinho, seja mandando alguém para a China. É assim que o Evangelho cresce. E é por isso que na profecia de Daniel, tudo isso é simbolizado naquela pequena pedra que é arrancada de um lugar sem auxílio de mãos, lançada sobre a terra, e ela começa a crescer, e cresce, e cresce, e torna uma montanha que domina tudo. Nada pode parar o seu crescimento, nada pode controlá-la, nada pode detê-la. Nós realizamos a obra de evangelização, a mesma que alcançou a mim e a você, no poder do Espírito Santo enviado pelo Pai e pelo Filho, por causa da obra perfeita do Filho e segundo a agenda do Pai. É na força do Deus Trino, na visão dele, na capacitação dele, o nosso Deus, que nós realizamos a obra. Ciente disso, aí você já sabe como orar e como participar. E você sabe que você pode pregar esse Evangelho àquelas pessoas que estão perto de você, não para buscar o êxito, não para fazer a conversão acontecer, porque ele não prometeu isso, mas ele prometeu que nós teríamos a capacidade de sermos testemunhas dele,
perto e longe, com a presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo veio. Quem é que não tem esse poder? Quem é que não tem essa capacidade? Aquele sobre quem o Espírito Santo não veio, aquele em quem o Espírito Santo não habita, o não crente. Agora, o crente, desde o primeiro momento, ele já recebeu o poder para testemunhar. E ele começa engatinhando, mesmo no testemunho. Mas ele já pode fazê-lo. Mesmo que seja um testemunho tão simples quanto aquele cego de nascença. Olha, não sei nada do que vocês estão dizendo, disse ele para os fariseus. Não entendo nada disso aí que vocês estão dizendo. Uma coisa eu sei, é que eu era cego, agora vejo. Esse é basicamente o testemunho inicial da maior parte dos crentes. Quando o evangelho é pregado e eles dizem, eu era perdido, agora eu sou salvo. Mais do que dizer, eu mudei de vida, mudei de comportamento, o que é possível por outros meios que não o evangelho, o testemunho do crente não se refere primariamente à mudança de comportamento. A verdade é que, em muitos casos, ele vai dar um testemunho da luta dele para abandonar um comportamento que o perseguiu durante muito tempo, mas, ao mesmo tempo, a certeza dele de que agora ele não é mais prisioneiro daquele comportamento. Então, o que ele testemunha é, eu era perdido e fui achado. Eu era pecador e agora sou um pecador redimido. Eu estava longe de Deus, agora eu estou perto de Deus. Por isso que nós amamos tanto, irmãos, aquele hino sobre a graça de Jesus, escrito por John Newton. Um sujeito que foi mercador de escravos. Um sujeito com o qual você não gostaria de conversar, de uma baixeza terrível e tremenda. Mas uma vez convertido, e compreendendo o quão pecador ele era, ele escreve aquelas maravilhosas palavras: a graça eterna de Jesus. Graça que salva alguém como eu. Essa é a grande coisa. Se não se lembra de hoje de manhã, eu falei sobre nós fecharmos os olhos aqui e abrirmos na presença de Cristo. Eu acho que o pensamento que resumiria tudo que a gente poderia pensar é: eu não sou digno de estar aqui. Como eu estou aqui é pela graça dele. É assim que nós pregamos o Evangelho. Portanto, eu peço a você que medite nessas coisas. O poder já veio. O Espírito já desceu. Já habita em você. Em segundo lugar, é sobre o Deus Trino, sobre essa base que nós realizamos a obra, porque é o Cristo ressurreto, que recebeu a aprovação do Pai, que foi glorificado e enviou com o Pai o Espírito Santo. É nesse poder que realizamos essa obra. É que pregamos esse Evangelho. Esse Evangelho que é o Evangelho ensinado pelos apóstolos. E que nós rogamos a Deus para não adulterar, para não alterar, para pregar o mesmo Evangelho. O Evangelho de que há perdão para o pecador que se aproxima de Cristo Jesus em fé. Esse poderá permanecer, estar diante de Deus, sem medo, sem acusação, sem condenação. E não somente isso, mas esse também se torna testemunha do Senhor e prega o Evangelho adiante. Pense isso nesse mês em que nós vamos estar pensando sobre missões. A base da obra missionária se dá sobre a pessoa magnífica, maravilhosa, extraordinária, sólida do nosso Deus Trino. É no poder do Espírito, que foi dado mediante a obra perfeita do Filho, de acordo com a agenda do Pai, que eu e você, pecadores, imperfeitos, falhos, podemos realizar essa obra que, quando olhamos para ela, percebemos, olha, isso não era para ter dado certo, isso aqui era para ter morrido no começo, esse grupo não tem condições de fazer isso. É exatamente isso se você olhar somente para o grupo, mas quando você olha para o Cristo ressurreto, que ordenou a tarefa e que deu o poder para fazê-lo.
então você sabe que somente o êxito nos espera no final. Não o êxito que nós possamos produzir, mas que Ele produz, segundo a sua graça soberana, através de todo aquele que crê em Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos encerrar, irmãos. E vamos fazê-lo cantando o hino que eu citei. Então, peço que ache ali a graça eterna de Jesus. Vamos orar. Após o que, nós vamos então entoar esse tradicional e amado hino, a graça eterna de Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos porque a obra não depende de nós. Nós somos instrumentos que o Senhor levanta, que o Senhor salva, que o Senhor capacita. O que nós te pedimos é que nós sejamos fiéis àqueles que desde o período apostólico têm nos antecedido, pregando o Evangelho em fidelidade. Mesmo em fraqueza, mesmo sem recursos, mesmo com temores, mesmo com dúvidas em alguns momentos, mas pela tua graça persistindo, de modo que o Evangelho chegou até nós. E, ó Deus, nós pedimos que ele não pare em nós, mas que através de nós siga adiante, até o dia em que o Senhor Jesus voltar, de modo que o teu nome seja glorificado, de modo que o Evangelho seja disseminado, de modo que a tua igreja, seja completada até o último eleito, Deus. E como não é da nossa competência descobrir quem é e quem não é o eleito, cumpramos aquilo que é da nossa competência de pregar o Evangelho a toda a criatura. Concede ânimo aos teus servos que têm testemunhado para parentes não crentes, às vezes durante anos, ó Deus, às vezes desanimando. Ó, concede encorajamento, Senhor, para que não desistamos. Também dá-nos sabedoria para que o nosso testemunho seja um bom testemunho, Senhor. Não um testemunho que afaste, não um testemunho que se torne um obstáculo, Senhor, mas que o nosso testemunho para os nossos parentes se torne um instrumento que o Senhor se agrade em usar para trazê-los à fé. Nós te rogamos, Senhor Deus, dá-nos a tua bênção nesse sentido. Enquanto isso, mais uma vez pedimos, abençoa os missionários por quem oramos há pouco, Senhor. Que eles sejam fortalecidos e aquelas igrejas sejam fortalecidas também, Senhor. Para a glória do teu nome, para a alegria do teu povo, para a salvação de almas. Concede-nos a tua graça nessa semana que se inicia. Dá-nos a tua direção e tua proteção. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que tu nos abençoes, guardes quando sairmos daqui. Que o Senhor traga de volta os irmãos que estão viajando também guardados por ti. E que, enfim, Senhor Deus, nos abençoes com a tua presença a cada instante. Oramos assim no precioso nome de Jesus. Amém.